Você já se sentiu que Deus está calado com você, sem nenhuma resposta? Então, fica até o final desse vídeo comigo, porque eu vou te contar sobre um homem da Bíblia que passou exatamente isso que você está passando nesse momento. E isso vai ajudar o jeito que você enxerga o silêncio de Deus. Fala, bonito! Aqui é o Steve, um cristão comum igual a você. Mas antes, deixa eu contar uma coisa minha. Quando eu era criança, eu tinha algo que me deixava muito bravo com meu pai. Aposto que também todo mundo que está assistindo também ficava com o mesmo sentido. Era quando eu queria alguma coisa dele. E ele simplesmente respondia não para mim. E eu ficava pensando, mas por que ele fala não? Se ele podia fazer aquilo que eu estava pedindo para ele. Não tinha motivo para ele não fazer e não me atender. Eu não entendia aquilo. Só que muitos anos se passaram, eu comecei a perceber uma coisa. Alguns daqueles nãos que eu recebi do meu pai foram justamente algumas das maiores provas que ele cuidava de mim. Era simplesmente amor. E hoje, olhando lá para trás, eu penso assim, se ele tivesse dito sim várias vezes, talvez eu tivesse sofrido muito mais. Na época, eu não entendia nada disso. Hoje, eu consigo agradecer. Porque é isso, um filho enxerga só o momento, mas o pai, ele enxerga as consequências que os filhos não conseguem enxergar. E foi aí que eu comecei a pensar, será que às vezes eu faço a mesma coisa com Deus? Será que quando ele diz não para mim, ou quando demora para me responder, para me atender, eu interpreto isso como falta de amor dele para comigo? Foi pensando nisso que eu lembrei da história de um homem na Bíblia, que tinha todo motivo para achar que Deus tinha esquecido dele. Sabe qual que é o nome dele? O nome dele era José. José, muito novo ainda, quando Deus deu um sonho para ele, colocou um sonho no coração dele. Não era um sonho qualquer, era uma promessa de Deus. Um dia, Deus faria algo grandiosíssimo através da vida dele. Só que pouco tempo depois, aconteceu o contrário do que qualquer um esperaria, é de arrepiar. Os próprios irmãos dele sentiu inveja dele e tentaram matar ele jogando dentro de um poço. Só que aí nisso viram uma caravana passando e estava levando escravos. E aí ele tirou ele do poço e vendeu José como escravo. Olha só a situação dele. Imagina só isso. José tinha acabado de receber uma promessa de Deus. E de repente estava sendo levado para longe da própria casa. Quase morreu ainda. Ele foi acorrentado como escravo, sem entender nada do que estava acontecendo. Quem olha para um escravo não imagina um governador. Quem olha para uma prisão não imagina um palácio. E talvez seja esse o ponto. José viu somente aquele capítulo da vida dele. Deus via uma história inteira. Depois disso, José ainda passou anos e anos na prisão, sem saber quando aquilo ia mudar. E quando a resposta demora, a primeira coisa que colocamos em dúvida não é a promessa de Deus, é o próprio Deus. Eu confesso que já fiz isso também. Já fiquei perguntando se Deus tinha esquecido de mim. Mas a prisão não era o fim da história de José. Era o lugar onde Deus estava terminando de preparar ele. Aquilo que nenhum humano seria capaz de preparar sozinho para ele. Enquanto José servia como escravo, Deus estava trabalhando. Enquanto ele dormia dentro de uma prisão, Deus estava trabalhando também. Enquanto ele chorava, achando que tudo tinha acabado para ele, Deus continuava trabalhando também. E talvez seja essa mensagem que você precisa ouvir hoje. Você olha para a sua vida inteira e pensa: Deus, por que está demorando tanto? Mas José
não precisava só sair da prisão. Ele precisava sair, só que assim, no dia certo, no tempo certo. Deus fez o que ninguém imaginava também. José saiu da prisão. E no mesmo dia foi colocado diante de Faraó. Pouco tempo depois, aquele homem que tinha sido vendido como escravo se tornou o governador do Egito. Só Deus mesmo para fazer algo assim, sabia? Porque Deus já estava agindo fazia anos. Só que José ainda não conseguia enxergar isso. Você vê o atraso, Deus vê o preparo. Você vê a espera, Deus vê o propósito. Porque Deus, Ele nunca trabalha só para resolver um único problema. Ele trabalha para formar uma pessoa. E quando essa pessoa está pronta, aquilo que parecia atraso vira testemunho. Hoje, só agora, eu lembro daqueles nãos do meu pai. De um jeito diferente, sabe? Naquela época, eu só queria entender. Hoje, eu simplesmente olho para trás e penso, ainda bem que ele disse não para mim, sabia? E isso mudou totalmente o jeito como eu enxergo as mãos de Deus e como eu enxergo também os nãos de Deus para mim também. Talvez o problema nunca tenha sido o não. Talvez seja a nossa dificuldade de confiar em quem está dizendo o não pra gente. E aqui está a parte que mais quero que você leve desse vídeo. Se Deus é realmente um pai para você, você não pode avaliar o amor dele só pelas respostas que recebe. Às vezes, ele vai dizer sim. Às vezes, ele vai dizer não. E às vezes, ainda não. Eu sei que é difícil, mas talvez você esteja olhando para Deus o que Ele está fazendo hoje, sem conseguir enxergar o que Ele está construindo para o seu amanhã. José não entendia a prisão, e eu não entendi os nãos do meu pai também. E talvez você também não entende algo que Deus está permitindo para você hoje na sua vida. Mas não entender não significa que Ele deixou de cuidar de você. Se esse vídeo falou com você, tem outro aqui no nosso canal que completa essa ideia. O título do vídeo é Sentindo que Deus Esqueceu de Você. Está aparecendo aqui em cima, aqui, ó, um dos dois lados, no card. Também tem um material bem interessante no comentário fixado aqui embaixo. Aqui embaixo tem um material que eu deixei. Se você quer fortalecer ainda mais a sua caminhada com Deus e ainda ajudar o nosso canal também. Eu tenho certeza que vale muito a pena conhecer. E agora, eu quero saber de você. Essa mensagem falou no seu coração? Então escreve aqui embaixo nos comentários, aqui embaixo, qual é ainda o não que você está vivendo hoje. Eu vou ler cada comentário. Se esse vídeo fortaleceu a sua fé, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha também e deixa o like, porque aqui a gente fortalece a nossa caminhada com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e a nossa nação. E um forte abraço. E até o próximo vídeo, claro, se Jesus não voltar antes.